Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vinda a mais um vídeo do Evangelho no Lar. Hoje a gente vai continuar nossos estudos do Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que é o capítulo das obsessões. E aí a gente vai começar na questão 250, tá bom? Antes de a gente fazer o nosso estudo, os recadinhos de sempre, por favor, eu peço, se possível, que você pause o vídeo, faça uma oração, faça uma respiração consciente. Dessa forma vai facilitar você se conectar com Deus, se conectar com a espiritualidade maior, tá bom? Eu já fiz a minha oração aqui antes de iniciar a gravação. Dessa forma, o Evangelho no Lar fica o mais proveitoso possível, tá bom? Além disso, eu peço, se você puder, se você quiser, curta, compartilha, se inscreve no canal. Dessa forma o YouTube entende que o canal é relevante e espalha para mais pessoas, tá? Se você quiser acompanhar os outros Evangelhos no Lar, ou quiser acompanhar estudo de obras da espiritualidade, tem várias obras no canal, tem a seção de playlist que está organizado certinho por autor, a seção específica do estudo do Evangelho no Lar, do Livro dos Médiuns, tá bom? E é isso aí, gente, tá? Hoje o Evangelho no Lar vai ser um pouquinho mais rápido, porque eu tô muito cansado na minha vida pessoal de puxar terra para aterrar, entende? Eu tô exausto. Então hoje vamos fazer o que a gente consegue aqui, mas não vamos deixar de ter esse momento tão maravilhoso que é o Evangelho no Lar. Então vamos lá, questão 250. Não há, pois, senão dissabor, e não perigo para todo médium que não se deixa iludir, que não se deixa iludir, porque ele não pode ser enganado. Ocorre de modo diferente com a fascinação. Por que então o império que o espírito toma sobre aquele do qual se apodera não tem limites? A única coisa a fazer com ele é tentar convencê-lo de que está enganado e de conduzir sua obsessão para o caso de obsessão simples. Mas isso nem sempre é fácil. Se não é mesmo, algumas vezes impossível. A ascendência do espírito pode ser tal que torna o fascinado surdo a toda espécie de raciocínio e pode chegar até quando o espírito comete alguma grossa heresia científica. A duvidar se não é a ciência que se engana. Como dissemos, ele acolhe geralmente muito mal os conselhos. A crítica o magoa, irrita-o e o faz embirrar com aqueles que não partilham sua admiração. Suspeitar do seu espírito é quase uma profanação aos seus olhos. E isso é tudo o que pede o espírito, porque o que quer é que se coloque de joelhos diante de sua palavra. Um deles exercia sobre uma pessoa do nosso conhecimento uma fascinação extraordinária. Nós o evocamos e, depois de algumas fanfarrices, vendo que não podia trocar sua identidade, acabou por confessar que não era aquele do qual tomava o nome. Tendo-lhe perguntado por que enganava assim a esta pessoa, respondeu com estas palavras, que pintam claramente o caráter dessa espécie de espírito. Eu procurava um homem que pudesse conduzir. Encontrei-o e aqui fico. Mas se o fizer ver claro, expulsar-vos-á. É o que veremos. Não há pior cego do que aquele que não quer ver. Quando se reconhece a inutilidade de toda tentativa para descerrar os olhos do fascinado, o que há de melhor a fazer é deixá-lo com suas ilusões. Não se pode curar um enfermo que se obstina em conservar seu mal e nele se compraz. Nossa, questão interessante, né? Então, lendo aqui já me chama muita atenção o final, aqui, né? E faz total sentido, né? Uma questão de livre-arbítrio, né? Se a pessoa está doente e ela não quer melhorar, abandona. É livre-arbítrio, tem que respeitar. Se ela está gostando da doença, se ela está em afinidade, ela está achando legal, paciência, né? Mas sempre lembrando que essa pessoa vai colher os frutos dessa decisão. Então você vê, quando ela está sofrendo esse processo de fascinação desse espírito,
É um espírito trevoso. Ele com certeza vai intuir ela tomar decisões erradas, vai intuir ela a situações que vai deixar ela com vergonha, que vai expor a perigo, que vai expor a uma humilhação. Por quê? Porque ele com certeza quer fazer mal à pessoa. Entende? E pode ser um espírito zombeteiro que às vezes vai fazer aquilo ali só para ver. Tipo, vou intuir, será que a pessoa faz tal coisa? Igual a gente estudou, não sei se foi semana passada ou no outro, o espírito vacinava a pessoa para ela se ajoelhar e lamber o chão. Pra quê? Você fala assim, mas pra que o espírito ganha com isso? É só para se divertir, vamos ver se a pessoa vai lamber o chão mesmo. Né? Então, você tem esse atento. Você, então, tudo bem, não. A pessoa vai colher o fruto disso. Né? Então, e aí depois me chama a atenção também aqui, a gente já estudou sobre na parte da fascinação, né? Mas só para pensar isso que eu acho que me chama bastante atenção, que é essa questão, você vê, mesmo nesse caso, o processo de fascinação, né? Onde o espírito afasta as pessoas, então, ó, quem dá conselho, não vou aceitar, vou me afastar, não posso questionar o espírito, não posso perguntar, entende? Então, aquela mesma característica que a gente viu na semana passada, não lembro se foi na questão 249, 248, né? Que o espírito não pode ser questionado. Por quê? Porque ele quer ter controle total para que a vontade dele se imponha em cima do fascinado, né? Então, aí me chama bastante atenção esse ponto, né? E aí você vê que às vezes uma obsessão simples, né, que é o espírito que está entrando em afinidade contigo, pode se evoluir e se tornar uma fascinação, né? Lembrando que a fascinação é um processo um pouco mais complexo e mais avançado de obsessão, né? Então significa que tem uma afinidade maior entre o espírito do médium e o espírito fascinado, né? E aí a importância, né? Como você vê, como eles falaram aqui, vamos reler, né? Então eles vão conversar com o espírito, que começa a fazer brincadeira, tudo para desconversar, viu que não tinha chance, viu que não, beleza, vou ter que ser real. Se mostrou quem era, né? E aí o médium aqui que estava entrevistando o espírito, né? Zombeteiro, trevoso. Olha o que ele fala: eu procurava um homem que pudesse conduzir. Encontrei aqui e fico. Aí o médium vai perguntar de novo pro espírito: mas se o fizer ver claro, expulsar-vos-á. Então, se eu conversar com aquele cara e explicar para ele que ele está sendo fascinado, ele vai te expulsar. Por quê? Porque quebra a afinidade, quebra a sintonia. Aí o espírito, né, cara de pau, vai lá e fala assim: é o que veremos. Né? Então, olha como é que é o nível de sintonia que ele fala: não, vamos ver. Né? Vamos ver se ele vai deixar de sintonizar comigo. Então, olha, de novo, a gente, todo o Evangelho no Lar, principalmente nesse capítulo de obsessão, a gente está vendo isso bastante ênfase, né? Mas da importância que é de nós estudarmos o Espiritismo e trabalharmos esses sentimentos de amor, de união, de perdão, de paciência, todos esses valores que o Cristo nos ensina. Por quê? Para que a gente não entre em sintonia com espíritos zombeteiros, espíritos trevosos, né? Olha a importância disso. Por quê? Porque você vê, se ele, despertou, a gente vai te expulsar. Por quê? Porque não está mais em sintonia, não tem mais afinidade, né? Vamos adiante. Questão 251. A subjugação corporal, frequentemente, rouba do obsidiado a energia necessária para dominar os maus espíritos, e por isso é necessária a intervenção de uma terceira pessoa, agindo seja pelo magnetismo, seja pela imposição da sua vontade. Na falta do concurso do obsidiado, essa pessoa deve tomar ascendência sobre o espírito. Mas como essa ascendência não pode ser senão moral, não é dado senão a um ser moralmente superior ao espírito o exercê-la. E seu poder será tanto maior quanto seja maior a sua superioridade moral. Porque se impõe ao espírito que fica forçado a se inclinar diante dele. Foi por isso que Jesus tinha um tão grande poder para afastar os que chamava então os demônios, quer dizer, os maus espíritos obsessores. Não podemos dar aqui senão conselhos gerais, porque não há nenhum procedimento material, sobretudo nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental que tenha o poder de afastar os espíritos obsessores. O que algumas vezes falta ao obsidiado é uma força fluídica suficiente, neste caso,
a ação magnética de um bom magnetizador pode lhe vir utilmente em ajuda. De resto, é sempre bom tomar, por um médio seguro, os conselhos de um espírito superior ou de seu anjo guardião. Olha, tem. Então, já me chama muita atenção nessa questão. Primeiro, essa questão da ascendência moral, né? Então, eu estava lendo aqui, antes mesmo do próprio Espírito de Verdade nos trazer, já lembrei na hora do nosso grande mestre Jesus. E já falei, olha, entende? Era a questão de Jesus. Jesus foi tentado diversas vezes, vários espíritos de diversas formas tentaram utilizar dele, porque imagine se Jesus se perde na sua encarnação. Imagina o poder que ele estaria na mão dos negativos se ele tivesse desvirtuado, né? Que graças a Deus não aconteceu. E aí eu fiquei pensando, então também é por isso que tem aquela dinâmica, assim, ó, espírito, sai daqui, vai pra lá. Por quê? Ascendência moral. E nós sabemos disso. Inclusive tem um livro, se eu não me engano, é um livro de Robson Pinheiro, é daquela trilogia do... Esqueci o nome da trilogia, mas que o primeiro livro é Cidade da Luz, que vai ser sensacional, falando sobre Aruanda. O segundo é... Não, Cidade dos Espíritos, é o primeiro. O segundo eu esqueci qual que é. E o terceiro é um livro verde, laranja e rosa. Lilás, assim. Esse da capa lilás é o Agênere. E aí mostra nesse livro uma situação. Eles pegam a Agênere e aí vai no umbral. E aí o que acontece no umbral? Desce um guardião planetário. E o guardião planetário é esse caso aqui, ó. Tem ascendência moral. Ele chega ali, ó. Pegou o espírito, acabou, ó. Ordem divina, acabou pra ti, vambora. Ah, não, mas eu sou trevoso, eu sou poderoso, blá, blá. Poderoso? Bora. Acabou. Olha que interessante, ascendência moral, né? Isso acontece muito com os nossos irmãos Exus, pombagiras, que vêm ao nosso socorro, né? Existe, obviamente, todo um estudo, todo um conhecimento científico, espiritual, né, para se fazer obsessões, desobsessões. Então você vê, ele vai falar o caso aqui, ó. Se você tiver uma ajuda do magnetizador, isso pode acontecer numa casa de umbanda, através de uma casa espírita, através de um passe, na casa de umbanda, através de um banho de ervas, ou às vezes até a questão do passe que é aplicado lá. Acontece muito isso, é pura apometria, né? Então você vê, isso pode vir ajudá-lo, tem? Mas olha aqui de novo, e olha que importante para nós, aprendizado para nós. Então a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado para trilharmos o caminho do bem. Estamos trilhando o caminho do bem. Pô, aconteceu um processo assim. Pô, cadê a questão moral? Né? Então às vezes é comum a gente... É uma área que eu não domino muito, né? Mas a gente às vezes vê relatos, né, de casos dentro da Igreja Católica, por exemplo, de desobsessões, ou dentro do próprio Centro dos Espíritas também. Não vou lembrar agora qual livro, mas eu lembro que eu li um livro que relatava justamente isso. Na hora que ia ter uma sessão de desobsessão, a pessoa sabia que estava obsidiada, mas não conseguia se livrar do obsessor. E aí o que acontecia? Ela foi lá no centro espírita, e aí quando foi processo de desobsessão, o espírito olhou para ele e falou assim, mas por quê? Não, tô dando ordem em nome de Jesus, tu vai desobsessar. Ele falou, não, você não tem moral, tu é muito pior do que eu. Entende? Falou pro médium, tu é muito pior do que eu. Então, olha isso, é questão da ascendência moral. Claro, a gente sabe que tem muitos médios que são muito complicados, muito endividados. Mas se tiver a permissão divina, mesmo aquele médium pior do que o espírito obsessor, vai ter a ascendência moral de afastar aquele espírito obsessor, né? Isso até tem uma terminologia, nesse caso específico, que é o quê? É colocado sobre ti a marca de Deus, que é para você também ter essa ascensão moral de falar assim, vaza. Ou te prende, tem um guardião aqui, tem um Exu que vai te pegar e já vai te encaminhar à justiça divina, né? Mas é uma coisa de a gente pensar, né? Da importância da gente estar no caminho. Então, se a gente está trilhando no caminho correto, entende? A gente naturalmente já vai desenvolvendo isso. Porque imagina, você está vibrando no amor, você está vibrando na luz, está vibrando, você vai ganhando essa ascensão moral, né? Entende? Então imagina, você vai fazer um processo de desobsessão de alguém e tu tá pior do que o espírito trevoso que tá ali obsediando, né? Entende? Então isso também fica um alerta para nós que, eu vou trabalhar em reuniões de desobsessão. Pô, você vai precisar da reforma íntima. Mas olha,
tá trabalhando nela diariamente, muito mais do que um trabalho de fraternidade, por exemplo. Você vai ter que estar trabalhando os estudos para ter o conhecimento, para saber como fazer, como magnetizar, como criar dentro da apometria, né? Como criar os campos de proteção, como criar os campos de despolarização de memória, os campos de aprender de piramidal, circular, todo o conhecimento científico espiritual da apometria, por exemplo. Então, você vai ter que ter esse conhecimento técnico e a questão do amor, né? Porque nós sabemos, né? Existem várias obras que trazem esse relato, né? De às vezes espíritos obsessores que estão incomodando muito. Se você tiver essa ascensão de amor, você liga teu amor, liga essa luz e emana esse amor pro obsessor, de obsessores caírem duro, assim, ficar paralisados frente à luz, frente ao amor, né? Então isso é igual o bandido que tá aí, ele fala assim, eu sou bandido, eu sou poderosão, eu tenho aqui meu revólver aqui, eu sou o bandidão. Aí quando a polícia prende, vem um policial federal e fala assim, acabou. E ele fica pianinho, não, mas tu não era o bandidão? Não, agora acabou, né? Então quando vem a luz, acabou. Mas aí pra gente alcançar um nível desse é o quê? Muito estudo e o sentimento. Pra gente não cair naquela armadilha de só estudar, estudar, estudar e o sentimento. Entende? Então será que nós não temos questões que a gente tem que melhorar para nós de aprendermos a amar cada vez mais? Porque a força do amor é brutal. Brutal, brutal, brutal. Entende? Eu vou só dar um spoiler aqui de um livro, que é o próximo livro que vai subir no canal. Renascer da Esperança, da Sandra Carneiro, do Espírito Lúcio. Uma obra lindíssima. Eu adoro essa autora. Já li diversos livros dela. Fica a recomendação aqui já. Mas só para contar um caso. Tem vários obsessores no livro que estão incomodando uma mulher lá. Ela tem uma dívida kármica brutal, não vou entrar no mérito aqui. Mas naquela encarnação ela está trabalhando para se melhorar, mas estava meio desviada e tal. E ela começa a estudar, começa a ir para o caminho certinho e se melhorando. E aí ela começa a justamente o que o Espírito Verdade está ensinando aqui. Ela começa a desacoplar daquela galera, aquela galera começa a incomodar ela, porque são espíritos vingadores, 4 espíritos vingadores, querem porque querem desencarnar ela e fazer a vida dela virar um inferno, desgraçar. Eles começam a incomodar de longe, eles não conseguem mais chegar perto, porque ela está se iluminando, ela está despertando, ela está estudando espiritismo e buscando se tornar uma pessoa melhor. E aí chega um ponto que eles estão incomodando, 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 chega um momento, aparece a avó dela. E a avó dela é um espírito de luz muito mais evoluído que a neta. Um puro amor. Só o fato da avó chegar e falar assim, gente, para de incomodar ela. A avó ligou a luz. Ela falou assim, não, sabe uma coisa? Os caras, que tu vai incomodar, não sei o quê, porque a gente vai matar ela, vai incomodar ela. A avó só olhou assim, sabe, e acendeu a sua luz. Emanou aquela aura de luz, de amor. Todos os espíritos paralisaram. E aí eles queriam sair correndo, fugir daquela luz e não conseguiam falar, para. É o quê? É o amor. Essa maior energia que vem diretamente de Deus para nós. Entende? Então, dentro da ascendência moral, muito importante que a gente, né, exercite e aprenda a amar cada vez mais. Né? 18 minutos de gravação, vamos ver aqui. Vamos finalizar a questão 251? Deixa eu ver. Acho que já acabamos de ver a questão 251. Acabamos de ver a questão 251. Tem. Questão 252. Vamos fechar aqui na questão 251, gente, que eu tô começando a ficar cansado. Até me perdi aqui onde eu tava na questão. Né? E aí, só para pontuar ali o finalzinho da questão 251. Cris, como é que eu faço? Você vê que o Espírito Verdade nos dá orientação, olha que maravilha. Busque ajuda de um guardião. Busque ajuda do seu espírito protetor. Né? Então, quando você vai fazer a sua oração antes de dormir, a sua oração na casa, a sua conversa com Deus, porque nós temos que ter essa proximidade de Deus. Né? Então, eu quero melhorar a tua situação. Eu quero ter essa ascendência moral. Eu não quero estar vulnerável a espíritos negativos. Como é que você faz? Busca a ajuda do teu espírito protetor. Porque todos nós temos o nosso anjo da guarda, nosso espírito guardião, que está conosco, ajudando a nossa encarnação. Então busque a ajuda dele, busque meu anjo da guarda, meu espírito guardião. Por favor, me ajude para que eu me sintonize contigo, para que eu seja intuído para ti, para tomar as decisões corretas, para fazer as boas escolhas. E aí tá atento, porque com certeza Deus vai movimentar tudo necessário para que chegue até você a lição que você precisa aprender, né? Mas aí tem que estar atento. Eu preciso fazer reforma íntima.
Ou às vezes você precisa trabalhar uma questão moral tua de, sei lá, você tem muita ganância. Pô, aí vai chegar uma palestra falando de ganância. Você tem que se abrir para assistir a palestra. E aí tu vai sentir no teu coração, porque o teu espírito protetor vai, na hora que ele vai falar de ganância, ele vai lá, vai te intuir. E aí tu vai sentir muito forte aquela palavra. Você diz, pô, essa palavra parece que é para mim. Porque é para ti. E aí você tem que se abrir para isso, né? Entende? Mas olha que coisa boa. Nós temos Deus ao nosso lado e nossos irmãos e irmãs que trabalham para a luz para nos ajudar. E é isso daí, gente. Eu vou finalizar o estudo por aqui. Semana que vem a gente volta de novo a fazer nosso evangelho do lar como sempre, tá? Desculpa por hoje um evangelho menorzinho. Desculpa pelo horário, o horário que vai postar, você vai ver que ela tá muito mais tarde que o normal. Mas pelo menos cumprimos esse compromisso, graças a Deus, esse momento é edificante e a gente faz o melhor que a gente consegue, com as ferramentas que a gente consegue. Isso inclui energia do corpo físico. Então, eu até esqueci no início do evangelho, né? Pedir para você separar um copo de água, de chá, de um líquido para que nesse momento que eu vou fazer a oração de encerramento, que os nossos irmãos da luz que estão aí contigo, como estão aqui comigo, possam fluidificar e magnetizar. Então, se qualquer coisa, você pausa o vídeo, pega o seu copo com água e despausa aqui para acompanhar a oração comigo. Ou para o vídeo e faz a oração com você mesmo, que com certeza Deus e a espiritualidade maior está aí com você. Meu Deus, Pai, Mãe, consciência divina, eu te agradeço por esse momento do Evangelho no Lar. Eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade dada a mim, aos meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo em espírito, estão assistindo este vídeo comigo, para que todos nós pudéssemos aprender um pouquinho, pudéssemos alimentar os nossos corações, as nossas mentes e os nossos espíritos com este alimento espiritual. Muito obrigado, meu Pai, por dar a oportunidade de todos nós evoluirmos, melhorarmos, pagarmos as nossas dívidas kármicas e evoluirmos, seguindo essa caminhada, seguindo esse trajeto, rumo a nos reconciliarmos contigo, meu Deus, rumo a evoluirmos, rumo a nos tornarmos pessoas cada vez melhores, trabalhadores do Exército do Cristo, aprendendo os valores que o nosso grande Mestre nos ensina. Eu peço, por favor, espiritualidade maior, venha no meu lar, no lar das pessoas que estão assistindo esse vídeo, removam todo e qualquer antimatéria, removam todo e qualquer forma de pensamento negativo, removam todo e qualquer espírito trevoso, espírito zombeteiro. Entende? Por favor, levantem barreiras de proteção no meu lar, no lar das pessoas que estão assistindo esse vídeo, para que nada de mal adentre estes lares, para que sejam lares de amor, de união, de fraternidade, lares onde a luz vai reinar, lares onde será feito sempre reuniões, sempre convívio de amor, de fraternidade. E eu finalizo esse momento do Evangelho no Lar mais uma vez te agradecendo, meu Deus, e pedindo, por favor, meus irmãos da luz, fluidifiquem, magnetizem a água, o líquido que está aqui sobre a minha mesa, que está aí na casa das pessoas que estão assistindo esse vídeo, para que no momento que todos nós formos beber esta água, para que no momento que todos nós formos, bebê-la, a gente possa se hidratar, possa se purificar, possa nos curar, possa nos trazer bons fluidos, boas energias para nos fazer o bem. Finalizo a minha oração. Por favor, Jesus, ajude todos nós a seguirmos o teu caminho. Por favor, Mestre Sananda, ajude todos nós a evoluirmos, a progredirmos, a trabalharmos para construir um novo mundo, uma nova terra, uma terra muito diferente dessa, uma terra onde o amor vai reinar, onde a fraternidade e a igualdade vão reinar. Muito obrigado, meu Deus, Pai, Mãe, Consciência Divina. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo. E muito obrigado a você que está aí comigo também. Amanhã sobe, se eu não me engano, o último vídeo que finaliza o Diário de um Suicida de Osmar Barbosa. Semana que vem a gente vai ter no canal um vídeo da série do Espiritualidade Pop, onde eu vou fazer uma análise da fundação de Isaac Asimov,
não o livro, mas a série de televisão, tá bom? E depois vai começar a subir os vídeos do livro Renascer da Esperança de Sandra Carneiro e Lúcio, tá bom? E a partir de semana que vem eu vou tentar me planejar para isso, que aí eu quero começar, só para comentar com vocês, para vocês saberem, eu quero começar a intercalar, tipo, segunda-feira um vídeo, como já está acontecendo, segunda, quarta e sexta vídeo de obras espirituais, e aí na terça, quinta e talvez sábado, eu quero começar a colocar shorts com algumas perguntas, alguns resuminhos, alguma coisa para instigar e deixar curioso sobre vídeos que já estão no canal. Então, assim, eu quero assistir o Muito Além do Horizonte, parte 14. Eu coloco lá na observação os capítulos do livro. Às vezes, pelo nome do capítulo, não vai entender qual é o tema. Então, eu quero fazer um shorts, por exemplo, falando, ó, no capítulo aqui, ó, você quer saber que tal coisa? O que será que a gente vai estudar aqui? Para justamente instigar a curiosidade e facilitar achar o conteúdo, né? Tá bom? Então, não me comprometo nesse primeiro momento voltar a fazer isso em todos os vídeos que já estão no canal, tá? Mas a partir de agora, nos novos vídeos que vão saindo, eu quero começar a fazer isso, tá bom, gente? E que assim ajuda o canal a crescer e ajuda as pessoas a, às vezes, mapear alguma coisa, que vê um videozinho ali de 1 minutinho, no máximo 2, e a gente tem uma ideia do que aquele vídeo maior, de meia hora, vai falar. E é isso daí. Fiquem todos com Deus, obrigado por ter acompanhado o Evangelho no Lar comigo, e até a próxima.